Olá, bem-vindos a este ciclo de informações sobre deficiência trazidos pela AIFO Moçambique. A AIFO é a Associação Italiana Amigos de Raul Leroux, uma ONG que atua nas áreas de saúde e deficiência. Esta formação é dirigida especialmente aos formuladores de políticas, empresários, transportadores de autocarros e semi-autocarros, pessoal de ação social, pessoal da saúde, pessoal da educação, desde os professores à direção, pessoal da polícia, pessoal da justiça, membros do governo, pessoas que trabalham em projetos de desenvolvimento e cooperação, organizações de pessoas com deficiências, pais e familiares de pessoas com deficiências e, para si, cidadão comum, porque a deficiência é parte da condição humana e de uma ou de outra forma, em algum momento da sua vida, vai interagir com a deficiência. No fim, terá instruções de como receber um certificado de participação por ter participado desta formação virtual. Esta formação insere-se no âmbito do projeto PIN, um projeto para a integração social e económica de pessoas com deficiências que está a ser liderado pela AIFO em Maputo e implementado juntamente com a Terra des Hommes em Beira, Sofala e Iscos, em Pemba, Cabo Delgado. O projeto é financiado pela cooperação italiana e é um projeto de parceria com o governo moçambicano através do IFPELAC, que no âmbito do projeto terá 3 centros de formação profissional nas 3 cidades de intervenção do projeto, adaptados e restaurados para permitir a formação profissional de pessoas com deficiências. A formação é uma tradução e dublagem em português do ciclo de formações do projeto Bridging the Gap 2. Esta versão em língua portuguesa é dirigida pelo oficial de comunicação da AIFO, Stélio Inácio, e difere da original por algumas partes redundantes e relevantes terem sido retiradas, termos mantido apenas as perguntas relevantes, mas o conteúdo e as ideias expostas são da inteira responsabilidade dos oradores originais. Bridging the Gap 2 é um projeto com fundos europeus coordenado pela Fundação Internacional Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, financiado por 3 agências de desenvolvimento, a Agência de Cooperação Espanhola, a Italiana e a Austríaca. E são parte do projeto também 2 ONGs internacionais, o Fórum Europeu da Deficiência e o Consórcio Internacional para a Deficiência e o Desenvolvimento, IDDC. Este ciclo de formações na versão em inglês é apresentado pela Alessia Rugai, coordenadora de conhecimento, gestão e aprendizagem do projeto Bridging the Gap. Bridging the Gap visa contribuir para a inclusão socioeconómica, a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiências por meio de soluções e políticas inclusivas. O tópico de hoje é acesso universal ao emprego, convencionando a inclusão da deficiência para garantir o direito ao trabalho e ao emprego às pessoas com deficiências. Vou imediatamente passar a palavra ao nosso orador especial hoje, Stefan Trommel, da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Stefan é especialista sénior em deficiência na OIT desde 2013. Antes disso, ele foi diretor executivo da Aliança Internacional da Deficiência e diretor do Fórum Europeu da Deficiência entre 1999 e 2004. Muito importante mencionar, Stefan esteve envolvido ativamente no processo de negociação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Obrigada por me convidar para fazer parte deste ciclo de webinars para falar sobre a questão do emprego, que é, claro, o mandato que temos na Organização Internacional do Trabalho, onde eu trabalho, e então ao lado de Genebra, que é onde temos nossa sede. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é a agência especializada da ONU que tem um mandato específico para trabalhar, para promover o emprego para todos e também tem um mandato muito forte na questão de proteção social. Portanto, na extensão dos artigos 27 e 28 da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiências relevantes para nós, a OIT esteve ativamente envolvida. Eu não estava usando o chapéu da OIT naquela fase, mas a OIT estava ativamente envolvida na contribuição para os artigos 27 e 28. E a OIT também, obviamente, apoiado questões ligadas à Agenda 2030 de envolvimento, em particular o objetivo número 8, que trata de emprego e trabalho dignos, uma das palavras que usamos muito na OIT, além de outros objetivos, por exemplo, relacionados ao combate à pobreza e à promoção de proteção social.
Nossa estrutura de governo na OIT é muito específica e muito diferente de muitas outras entidades da ONU. Em nossa estrutura de governo, você tem tanto os governos geralmente representados pelos Ministérios do Emprego ou do Trabalho, mas também temos 50% da nossa estrutura de governo dividida entre federações de empregadoras e sindicatos. Além disso, aqui chamamos isso de composição tripartida, e eu voltarei a isso porque é relevante também para a apresentação de hoje. Então eu vou começar com esse pano de fundo. Quando olhamos para a Convenção, falamos sobre o direito de trabalhar em igualdade de condições com os outros. Agora, esse termo é uma base de igualdade com os outros, é particularmente relevante no contexto de emprego, porque ninguém tem o direito absoluto de trabalhar. Existem muitas pessoas em nossos países com deficiência e sem deficiência, mais com deficiência do que sem deficiência, que não estão a trabalhar e estão desempregadas por vários motivos. Comparado a outros direitos que podemos encontrar na Convenção, como o direito à educação ou à saúde, onde os governos deveriam estar a impor, é um direito universal o acesso a esses direitos. No contexto do emprego, é muito mais difícil de alcançar, porque há outros fatores que entrarão que discutiremos em um minuto. Além disso, há uma certa limitação ao direito ao trabalho em comparação com alguns outros direitos em termos de que os Estados podem fazer. Quando a Convenção da ONU fala sobre o fato de que os diferentes direitos estão interrelacionados e são interdependentes, acho que o direito ao emprego é um exemplo muito bom disso, porque nossa capacidade de promover o emprego de pessoas com deficiências e um bom emprego, não qualquer emprego, depende muito, é claro, da educação. Se as pessoas com deficiências, como qualquer outro cidadão, não têm uma boa educação, têm muito poucas oportunidades de encontrar um emprego ou, se encontrarem, um bom emprego. Se existem muitas barreiras em termos de acesso à informação, em termos de acesso a edifícios, ao local de trabalho, se existem barreiras ao projeto de transporte, todos esses elementos tornam muito difícil para as pessoas com deficiências encontrar um emprego. Mas também outros elementos, como muitas pessoas com deficiências ainda estão limitadas em sua capacidade legal, não podem assinar adequadamente um contrato de trabalho. Outra pessoa precisará assinar em nome delas. Tudo isso também contribui para os problemas e, é claro, também toda a questão de barreiras atitudinais. Então, acho que todos esses elementos significam que, se queremos atacar a questão do emprego, se queremos promover o emprego de pessoas com deficiências, também precisamos trabalhar em todos esses outros elementos fora do contexto puramente do emprego, porque esses outros elementos não existindo ou não existindo adequadamente, será muito difícil promover o emprego de pessoas com deficiências. Existem outros elementos da Convenção da ONU que também são relevantes do ponto de vista do emprego. No momento, não temos em muitos países boas estatísticas sobre o emprego de pessoas com deficiências. Isso é ainda mais complicado pelo fato de usarmos definições diferentes, mas mesmo assim, o que torna a comparabilidade uma questão muito complicada, mas mesmo se você observar um contexto específico de um país, o fato é que raramente as estatísticas do emprego são desagregadas por deficiência. Portanto, se os países estão usando serviço regular de força de trabalho, raramente essas pesquisas regulares são feitas com foco nas pessoas com deficiências. E, portanto, existe um claro vínculo, é claro, com o artigo 31 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que solicita aos Estados que forneçam informações estatísticas relevantes e também muito claramente vinculados a um forte incentivo às estatísticas desagregadas por deficiência, como visto na Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Tendo dito isso, as informações estatísticas disponíveis mostram que claramente há um problema com o emprego de pessoas com deficiências. Elas mostram claramente níveis mais altos de desemprego, embora a grande diferença não seja tanto o nível de desemprego, mas o nível de atividade, o que significa basicamente que, especialmente nos países mais desenvolvidos, há muito mais pessoas com deficiências que nem procuram emprego por várias razões, incluindo desânimo, incluindo desincentivos, incluindo um sistema de proteção social mal projetado. Portanto, existem vários elementos que explicam porque as pessoas com deficiências muitas vezes nem sequer são registradas como desempregadas e são o que eu consideraria inativos na terminologia da OIT.
eles nem fazem parte do mercado de trabalho como tal, embora estejam em idade ativa entre 16 e 64 anos, independentemente da idade ativa dos nossos países. A situação das mulheres com deficiências, novamente, quando temos informações estatísticas desagregadas por deficiência e sexo, geralmente é ainda pior do que a de homens com deficiências em todos os tipos de países. E é claro que o caso é o mesmo dentro de subgrupos específicos de pessoas com deficiências. Existem grupos que têm mais problemas para encontrar emprego, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência psicossocial, geralmente estão entre os grupos que estão enfrentando níveis ainda mais baixos de emprego, de participação no mercado de trabalho, do que o restante da população de pessoas com deficiências. Quando olhamos para o emprego na perspectiva de um país em desenvolvimento, a principal mensagem que eu deixaria nesta fase é que existe uma percepção geral de que, no contexto dos países em desenvolvimento, onde a maioria das pessoas com deficiências ou sem deficiências trabalha no setor informal da economia e não através de uma relação de trabalho adequada, como estamos acostumados nos países desenvolvidos. No contexto de um país em desenvolvimento, esse emprego informal é a única opção para pessoas com deficiências. Às vezes, não existe expectativa, nem mesmo entre as pessoas com deficiências, de que elas também devam ter uma parte, pelo menos, do emprego que é fornecido pelo setor público e privado, e que, é claro, é uma das questões que aqui no OIT estamos tentando verificar. Estamos tentando dizer que se 80% da população em geral em países como Índia e Bangladesh estão trabalhando fora da economia formal, esse é o mesmo tipo de percentagem que deve ser aplicado a pessoas com deficiências. Não devemos aceitar que para pessoas com deficiências o nível de emprego informal seja de 100%. Esse é um dos desafios que precisamos enfrentar e precisamos enfrentá-lo antecipadamente, porque, caso contrário, toda a expectativa em um contexto de país em desenvolvimento é que a única opção para pessoas com deficiências é basicamente criar seu próprio trabalho, através de trabalho independente, que às vezes chamamos de empreendedorismo ou desenvolvimento de negócios. Podemos dar bons nomes, mas no final do dia, na maioria dos casos, é um trabalho autônomo bastante mau. Eu acho que precisamos desafiar essa ideia, as barreiras mentais. Em muitos países, e isso é generalizado tanto nos países em desenvolvimento, há a ideia muito vista na sociedade, não apenas pelos empregadores, mas também pelos sindicatos, também pela mídia, às vezes até pelas próprias pessoas com deficiências e suas famílias, que a deficiência é quase igual à incapacidade de trabalhar. E acho que precisamos desafiar isso. Precisamos deixar bem claro que a grande maioria absoluta de pessoas com deficiências, se fornecida às vezes quando precisa e nem sempre quando precisa, com os devidos ajustes no local de trabalho, poderá trabalhar e será capaz de trabalhar em um nível semelhante ao de pessoas sem deficiências. E isso eu acho algo que esses estereótipos sobre não poderem trabalhar ou se poderem trabalhar definitivamente não estão no mesmo nível. Eu acho que isso é algo que precisamos desafiar fortemente e é por isso que também é tão importante ver que o artigo 8 da Convenção tem uma referência específica às necessidades de mostrar ao setor privado, aos empregadores, as capacidades de pessoas com deficiências. Vamos ver o artigo 27 da Convenção. Agora, primeiro, como verão, é um dos artigos mais longos da Convenção, o que, em certa medida, mostra que, se queremos promover o emprego de pessoas com deficiências, precisamos vir com uma estratégia de muitas camadas. Precisamos abordar muitas áreas e questões diferentes, se realmente queremos progredir na área de emprego. Então, quais são algumas das mensagens que o artigo 27 nos envia? Por um lado, ele nos envia uma mensagem clara de que se trata de emprego inclusivo. Estamos falando de pessoas com deficiências que encontram emprego em mercados de trabalho abertos, mercados de trabalho inclusivos para todos, empregos e profissões junto ao resto da população. Estamos nos afastando de soluções do passado que ainda podem ser encontradas, principalmente nos países desenvolvidos, que é o que chamamos de oficinas de abrigo ou outras modalidades. Agora estas ainda existem. Não discutirei se são boas ou más, mas realmente pensamos na OIT que essas são soluções que pertencem ao passado e agora quando os países em desenvolvimento olham para essa questão,
devem pensar em soluções que são baseadas em pessoas com deficiências, trabalhando no mesmo local que todos os outros e não em nenhum tipo de solução segregada ou separada. Mas não se trata apenas de emprego inclusivo, também trata-se de garantir não apenas qualquer emprego, como eu disse antes, usamos esse termo na OIT, emprego digno, que é uma combinação de muitas coisas. Trata-se de estar protegido da discriminação e, claro, estar protegido da violência e do assédio, ter condições de trabalho e salário adequados, boas condições de saúde e segurança e também boas oportunidades para todos no desenvolvimento da carreira. Portanto, esse entendimento de trabalho digno aplica-se igualmente a pessoas com deficiências. Muito no passado, nosso foco tem sido encontrar um emprego para pessoas com deficiências e depois, basicamente, esquecê-las e dizer tudo bem. Agora elas têm um emprego, estão no fundo da pirâmide, mas agora simplesmente não nos importamos em oferecer oportunidades para as pessoas com deficiências subirem na escada da pirâmide e amanhã, não amanhã, mas daqui a 10 anos, tornar-se o chefe de departamento, o chefe do departamento dos recursos humanos, o chefe de marketing e um pouco mais tarde, por que não tornar-se o CEO de uma empresa? Não temos essa expectativa em mente e isso é algo que também precisa mudar. E acho que, desse ponto de vista, novamente, a Convenção envia uma mensagem muito clara de que não se trata apenas de qualquer trabalho, mas também de garantir as mesmas oportunidades para o desenvolvimento da carreira. E algumas pessoas, e farão mais, outras menos, como o resto da população. O artigo 27 também é muito claro, que trata-se de garantir a não discriminação em todas as etapas do processo. Acho que é no primeiro elemento, no segundo parágrafo da Convenção, lida com essas diferentes etapas. Trata-se de garantir a não discriminação no processo de recrutamento. Os empregadores precisam rever quais são as diferentes barreiras, às vezes inadvertências que existem em seus processos de recrutamento. Existem barreiras para o recrutamento, por exemplo, os painéis de recrutamento estarem adequadamente preparados para analisar as habilidades dos candidatos com deficiências, em vez de apenas focar-se em a pessoa tem uma cadeira de rodas, ou está usando uma bengala, ou é surda. Concentre-se nas habilidades da pessoa. Tente pensar sobre o que essa pessoa pode precisar, mas não se concentre na deficiência. Concentre-se no talento e nas habilidades que essa pessoa traz para a sua empresa, se for emprego. É claro, não discriminação, uma vez a pessoa na empresa oferecendo as mesmas oportunidades para a formação contínua. Atualmente, no contexto atual de um mercado de trabalho que está mudando rapidamente, quando um novo desenvolvimento começa, inteligência artificial, etc., se os trabalhadores com deficiências ou não são capazes de continuar a formação e obter novas habilidades com muita regularidade, em breve serão retirados das empresas e substituídos por pessoas mais jovens que estão mais aptas a fazê-lo. Portanto, precisamos não apenas garantir a entrada de pessoas no local de trabalho, mas também garantir que elas possam acessar as mesmas oportunidades de formação como as outras pessoas, habilidades digitais, comunicação, todos esses elementos. Hoje em dia é muito mais complicado e complexo entrar no mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho. E precisamos apenas garantir que as pessoas com deficiências tenham as mesmas oportunidades como os outros para adquirir esse conhecimento, se realmente queremos que eles fiquem também para promover o progresso em seu emprego. Obviamente, uma referência muito importante no artigo 27 não surpreende é a necessidade de garantir que seja fornecida uma adaptação razoável. Como vocês sabem, o conceito de adaptação razoável, ajustes razoáveis, é um conceito iniciado no contexto de emprego. Agora, graças à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, é um conceito amplamente compreendido, não apenas aplicável ao emprego, mas também à educação e a todas as áreas, de fato. Mas é um conceito que realmente começou no contexto de emprego e, a partir desse ponto de vista, é claro que é muito importante ter essa referência explícita, novamente também no artigo 27. Não vai muito à legalidade dele, porque isso já é tratado em outras partes da Convenção, nos artigos 2 e 5, quando esses conceitos são definidos, mas acho que são lembretes muito importantes no artigo 27, que o papel do Estado não é apenas ter esse conceito incorporado na legislação, como deveria ser,
a negação de uma adaptação razoável é uma forma de discriminação. É importante ter isso em nossos sistemas jurídicos, mas também ir além disso e, por exemplo, fornecer assistência técnica adequada tanto para empregadores públicos e privados quanto para deficiências individuais de adaptação razoáveis disponíveis que existem no país específico. Às vezes trata-se de descobrir o custo desse ajuste no local de trabalho, mas acho mais relevante que o financiamento, por mais relevante que seja, é realmente esse conceito de prestação de assistência técnica. Realmente, às vezes até abafa esse medo que existe entre os empregadores de que isso é algo muito complicado e extremamente caro. Não é isso que a evidência mostra. As evidências mostram que, geralmente, esses ajustes no local de trabalho têm um custo bastante baixo e, se houver, é um custo bastante mínimo, comparado também com o retorno do investimento dessas despesas. Mas existe um papel do setor público de transmitir essa mensagem, fornecer esse apoio, porque na ausência disso existe um forte estereótipo de mito em torno desse conceito que pode levar as empresas a não considerar o emprego de pessoas com deficiências. Além desse forte foco na não discriminação do artigo 27, consiste em foco abrangente de não discriminação da Convenção. Também há referências a ações afirmativas no artigo 27. Portanto, nesse contexto, o artigo é menos prescritivo. Como vocês sabem, uma das medidas de ação afirmativa mais conhecidas que existem em mais de 80 países é o sistema de cotas. Muitos países têm sistemas de cotas que dizem que se você é um empregador público ou privado ou com mais de 25, 50, 100 funcionários, uma certa percentagem, 1, 2 e até 5% da sua equipa deve ter uma deficiência. Agora, isso existe em muitos países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, mas também em muitos países que não possuem esses esquemas e, às vezes, também organizações de deficiência não se sentem confortáveis com esses esquemas porque acham que isso coloca o foco na coisa errada, coloca o foco na deficiência e não na capacidade e no talento das pessoas com deficiências. E eu tenderia a concordar com o argumento, ao mesmo tempo em que também sinto que há, em certo contexto, na ausência de alguma pressão, que muitas vezes um sistema de cotas bem projetado, e a maioria dos sistemas de cotas não são bem projetados, mas quando temos um sistema de cotas bem projetado, existem maneiras de superar os elementos negativos que um sistema de cota traz. Um sistema de cotas ajuda a colocar a questão na agenda dos empregadores, tanto públicos quanto privados. Portanto, ainda é uma opção de política muito usada que eu não diria que faz parte do passado, ainda faz parte da realidade atual e, quando bem projetada, acho que ainda pode dar uma contribuição importante. Mas há também outras medidas de ação afirmativa em torno do uso criativo de procurement público, muito poucos exemplos como a África do Sul e alguns outros que fizeram um bom uso do procurement público para promover o emprego de grupos subrepresentados, incluindo pessoas com deficiências. O artigo 27 também fala de uma questão muito importante, a meu ver, que é a questão da experiência profissional. Assim temos, por exemplo, na OIT, temos breves fichas nas quais explicamos como tornar uma formação de trabalho ou esquema de estágio acessível a pessoas com deficiências. Não estamos a defender uma segmentação de programa separada em termos de deficiência, mas geralmente diria-se tem um programa de estágio ou qualquer outro programa relacionado a universidades ou algo assim. Pense em como fazer esse programa convencional, incluindo jovens com deficiências, jovens mulheres e homens com deficiências. Eu acho que é uma ferramenta bastante poderosa. Então, até certo ponto, esses programas, especialmente para um empregador que está começando a pensar em se abrir para pessoas com deficiências, oferecem uma aposta bastante segura, por assim dizer, porque fazem uma tentativa. Se não der certo, não deu certo. Mas, geralmente, o que acontece é que dá certo. Existem evidências dos Estados Unidos da América de que as empresas que usam essa abordagem têm 6 vezes mais sucesso no contexto da inclusão de pessoas com deficiências do que as empresas que não têm usado essa abordagem. Portanto, é um elemento bastante interessante e funciona perfeitamente em todos os diferentes contextos econômicos. A Convenção também fala sobre questões da retenção de empregos e do retorno ao trabalho.
Todos sabemos que a maioria das pessoas com deficiências adquire sua deficiência enquanto está em idade ativa. Pode ser por acidente de trabalho, também pode ocorrer em muitos outros contextos, em qualquer outro acidente, em qualquer condição de saúde. E a prática atual é que, na maioria das situações em que isso acontece, a pessoa com deficiência deixa o mercado de trabalho, passa por alguma forma de reabilitação e tudo isso, e então tenta voltar ao trabalho. Esse retorno ao mercado de trabalho geralmente não funciona. Existem alguns bons exemplos. A Malásia é um exemplo muito bom. Tem um programa de retorno ao trabalho muito bem sucedido, onde pessoas que estão nessa situação cobertas pela Segurança Social estão sendo enviados muitos esforços para trazer essas pessoas de volta ao mercado de trabalho. Idealmente no mesmo trabalho para as mesmas empresas de antes. Quando isso não é possível, é um trabalho semelhante com uma empresa diferente ou, caso não, talvez também no contexto do autoemprego. Mas esquema muito interessante, não muitas vezes visto em muitos outros países. Outra mensagem importante que o artigo 27 da Convenção nos envia é sobre emprego público. Na maioria dos nossos países, o setor público se juntar ao governo central, o governo regional, não importa como nossos países estejam organizados. Os governos locais, se reunir tudo isso, geralmente o setor público é o maior empregador em nosso país. O que ainda vemos com muita frequência é que o setor público não está muito interessado nessas questões. Não tem sido um foco do nosso trabalho de advocacia, ou diria da OIT, que não temos nenhum. Estamos começando a analisar um pouco mais disso, mas não temos uma boa publicação sobre o setor público. Trabalhamos muito com o setor público, chegaremos a isso em um minuto, mas o setor público tem sido uma área que tem sido amplamente ignorada por nós. Apenas não achamos que existem muitos bons exemplos. Já vimos alguns países onde isso começa a mudar, mas acho que é algo que precisa acontecer mais. Se os governos estão tentando envolver mais o setor privado no emprego de pessoas com deficiências e não estão mostrando o caminho, eles têm pouca credibilidade e autoridade para esperar que o setor privado melhore. Deixe-me mudar um pouco para o setor privado. Esta é uma área onde a OIT vem fazendo muito trabalho, provavelmente uma das áreas mais complexas, e especialmente também no contexto de um país ou desenvolvimento, como expliquei antes, mas o que temos estado a pensar há muitos anos é a melhor maneira de convencer o setor privado de que eles devem se envolver no emprego de pessoas com deficiências, porque não há dúvida de que o setor público é importante, como eu disse antes, mas ainda assim uma grande parte da população ainda trabalha no setor privado. E o que podemos ver é que o setor privado geralmente não está ciente do problema ou tem esse estigma, estereótipos e preconceitos profundamente enraizados. Não é muito diferente do resto da sociedade. Portanto, a conclusão a que chegamos já há alguns anos, e não fui eu, mas um dos meus antecessores na OIT, foi que a melhor maneira de convencer o setor privado a se engajar nessa questão, além de apenas a conformidade legal, é realmente ouvir outras empresas que realmente estão fazendo isso pelas razões certas, porque percebem que é bom empregar pessoas com deficiências. Pessoas com deficiências trazem para as suas empresas habilidades e talentos que para as empresas com um interesse direto em terem uma força de trabalho diversificada estejam melhor preparados para lidar também com uma expectativa diversa do consumidor. Então, é isso que às vezes chamamos o caso de negócio. Essas vantagens para o setor privado de pessoas com deficiências. A maneira como eles fazem as coisas é extremamente avançada. Eles têm muito bons exemplos de prover adaptações razoáveis, muito bons exemplos. Às vezes eles são melhores empregadores, por exemplo, do que minha própria organização. Apenas para ser muito franco, os bons não há muitos, mas existem alguns bons. Eles são capazes de mostrar e usar esses bons a nível global e fazemos isso através da rede global de pessoas com deficiências da OIT ou a nível nacional. Isso é realmente o que está começando a fazer a diferença. Uma coisa que estamos promovendo é chamada Empresa Nacional de Rede de Deficiências na Etiópia. A Etiópia é um bom exemplo de apoio às organizações locais de pessoas com deficiências. Uma rede foi criada há alguns anos atrás que reúne as entidades do setor privado, ainda poucas, mas crescendo cada vez mais. Eles se reúnem, compartilham experiências, recebem apoio onde quer que estejam uma da outra,
recebem apoio de ONGs, que entendem de onde vem o setor privado, que podem ajudá-los e encontrar pessoas qualificadas com deficiências, provavelmente saindo da universidade, saindo de um sistema de formação vocacional cada vez mais inclusivo. E esse tipo de iniciativas ainda são, embora sejam pequenas em número, acho que estão mostrando como podemos melhorar de maneira mais significativa o desempenho do setor privado. Fico feliz em voltar a isso na parte de perguntas e respostas do webinar. Agora, mencionei no início da minha apresentação que a OIT tem essa composição tripartida. Como expliquei, governos, federações de empregadores e sindicatos. É claro que no contexto da OIT tentamos também, de acordo com uma disposição específica do artigo 27, envolver mais o setor sindical, e a boa notícia é que, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, houve mais progressos. Temos agora algumas publicações onde identificamos exemplos de sindicatos nacionais que estão começando a colocar o emprego de pessoas com deficiências em sua agenda. Penso que é justo dizer que esta é uma questão bastante nova. Ainda não está no nível em que deveria estar. Ainda existem muitos sindicatos por aí que não estão pensando em pessoas com deficiências, mas acho que o que eles estão vendo é que isso é um trabalho em progresso. Novamente, quanto mais sindicatos tivermos a começar a incluir pessoas com deficiências em seu trabalho regular, não como uma ideia ad hoc ou separada, mas realmente como parte de suas atividades principais, seja uma negociação coletiva, seja uma discussão sobre política de trabalho, seja o que for, é claro também internamente é importante que os sindicatos estejam a começar a incluir a deficiência nesse contexto e, novamente, o maior número de sindicatos que tivermos fazendo isso, eles podem, meio que podemos usá-los ou eles podem se tornar embaixadores em relação a outros sindicatos que ainda não estão pensando nisso. Mas mais 5 minutos em algumas mensagens finais que o artigo 27 da Convenção nos envia. É muito claro. Trata-se de garantir que as pessoas com deficiências tenham acesso adequado à formação profissional. Agora, o que ainda vemos em muitos países, especialmente nos países em desenvolvimento, quando há alguma atenção à formação profissional de pessoas com deficiências, isso está sendo feito por meio de centros de formação especializados segregados, geralmente focados em habilidades e profissões que ou não existem mais ou quase não existem, ou definitivamente levaria a um nível extremamente baixo de emprego, geralmente em trabalho por conta própria, nunca pensando no emprego convencional no setor privado. Trata-se de tecer cestos, trata-se de fazer tricô, como todo o devido respeito, e essas profissões, quando temos esses centros especializados de formação profissional, essa avenida é uma avenida que não leva ao que pensamos ser um emprego digno para pessoas com deficiências. Além disso, o fato dessas entidades especializadas existirem cria uma desculpa para o sistema de formação profissional convencional que pode não ser para todos. Tudo bem, mas a existência dessas entidades especializadas fornece uma excelente desculpa para a entidade geral. Eles dirão, não, desculpem-nos, mas não estamos prontos para tornar nossas instalações, nossas formações acessíveis a pessoas com deficiências. Nossa equipa não está preparada para lidar com isso, por isso não estamos interessados nisso. Porque não vai lá, do outro lado da rua, a um centro de formação vocacional especializado que sim, podes só aprender a fazer tricô e tecelagem de cestas e coisa assim, mas eles sabem como dar formação para pessoas com deficiências. Acabamos de receber um pedido de um país da Europa Oriental perguntando como podemos mudar essa situação. E é muito semelhante à discussão que ainda estamos tendo em muitos países não resolvida, para ser claro, sobre educação especializada e educação inclusiva. Porém, no contexto da educação, existe um consenso geral de que a educação inclusiva deve ser objetiva e precisamos encontrar um caminho, uma transição de escolas especiais ainda existentes para essa educação inclusiva. Mas está a acontecer. O processo está a acontecer. Ainda é surpreendente ver que, no contexto da formação profissional, não parecemos ter um processo semelhante em andamento. O lado da OIT e a Convenção são muito claros quanto a isso. Estamos fazendo um esforço muito claro de esclarecer que pensamos que o necessário é que
as principais instituições de formação vocacional se tornem inclusivas para a deficiência, o que permitirá que pessoas com deficiências tenham as mesmas opções de habilidade e profissões que os restantes da população. É claro que também faz parte, não mencionada especificamente no artigo 27, também sobre a universidade. A universidade pode fazer melhor, é mais para o artigo 24. É claro que há uma clara necessidade das universidades serem mais inclusivas para uma pessoa com deficiência. Mais uma vez, isso tornaria mais fácil para uma pessoa com deficiência encontrar um emprego adequado. A Convenção, é claro, também fala do autoemprego, mesmo empreendedorismo diferente ou isso. Nós não somos contra isso. O que eu estava tentando dizer no início, nós não somos contra, mas estamos apenas dizendo, essa não deve ser a única opção para a pessoa com deficiência. Isso não está correto. Deve ser mais uma opção. Provavelmente seria a opção majoritária, porque em muitos países é a opção majoritária para todos, mas não é a única opção. Agora, novamente, não argumentaríamos que você deveria ter formação segregada especializada para trabalhar por conta própria de pessoas com deficiência ou subgrupo de pessoas com deficiências. Não achamos que essa seja a abordagem correta. Se possui em seu país formação geral sobre empreendedorismo, serviços de desenvolvimento de negócios, não importa como sejam chamados, torne essas formações gerais acessíveis a pessoas com deficiência. Não tente vir com formação de segunda ou terceira classe, porque isso não ajudará as pessoas com deficiências a criar seus próprios empregos e suas próprias empresas. E sobre microfinanças, mais uma vez, a solução não é apresentar necessariamente um programa especializado de microfinanças para pessoas com deficiências. Não. Porque não fazemos o esforço como acontece em muitos países. Uganda é o exemplo que geralmente fornecemos, torna o sistema de microfinanças convencional acessível a pessoas com deficiências. Tire todas essas barreiras que existem, muitas delas práticas, baseadas em estereótipos, uma série de barreiras que na realidade existem que tornam muito difícil para uma pessoa com deficiência obter um empréstimo de uma instituição microfinanças. Precisamos lidar com isso. Manal pergunta: pode partilhar conosco algum bom exemplo de país com um bom programa de emprego para pessoas com deficiência intelectual? Como você disse, é mais desafiador para este grupo de pessoas com deficiência. Tem algum bom exemplo sobre isto nos países em desenvolvimento que nós, como organização, podemos seguir? Sim, boa pergunta de fato. Muitas vezes é muito difícil encontrar empregos para pessoas com deficiência intelectual. Muitas vezes eles exigirão um nível de apoio, pelo menos inicialmente, que muitas vezes chamamos de emprego apoiado, que é uma metodologia usada principalmente em países desenvolvidos, mas está começando a ser usada no contexto de um país em desenvolvimento, que basicamente trata-se de encontrar um emprego para uma pessoa com deficiência intelectual e apoiá-la nos primeiros 2-3 meses, ensinando a pessoa no trabalho. Portanto, não é uma pessoa que precisa frequentar o treinamento em uma sala de aulas, é realmente aprender o trabalho na empresa, porque isso geralmente funciona melhor para muitas pessoas, mas também funciona melhor para pessoas com deficiência intelectual. Nisso, o que achamos de treinador de trabalho, ou job coach em inglês, a pessoa trabalha ao lado da pessoa com deficiência intelectual, ajudará a pessoa a entender o conteúdo do trabalho, a resolver quaisquer problemas possíveis, problemas com os colegas de trabalho, com o gerente, com o transporte de casa para o trabalho, quaisquer problemas familiares que possam estar presentes, porque podem haver problemas em termos de proteção excessiva ou medo e outros. Portanto, é uma pessoa que abordaria essas situações e gradualmente o apoio desapareceria e a pessoa continuaria. A entidade que fornece o apoio, que geralmente é a uma ONG, ainda estaria lá caso houvesse um problema entre a pessoa e o empregador. Agora, isso pode parecer um apoio bastante intensivo, mas é definitivamente uma abordagem melhor do que oficinas de abrigo, que, como eu disse no início, é o que tínhamos no passado nos países desenvolvidos, porque a ideia era que uma pessoa com deficiência intelectual nunca conseguiria trabalhar em uma empresa normal. E acho que essa metodologia mostrou que isso não é verdade.
A outra coisa que eu diria é que vemos, ou pensando agora, por exemplo, na China, onde temos um programa assim, foi apoiado pela OIT, os números são pequenos. Quero dizer, às vezes mais treinadores de trabalho do que pessoas com deficiências, mas há vários exemplos em que isso funcionou muito bem. A outra coisa é que eu diria também é que geralmente, no momento em que você começa a mudar a atitude dos empregadores, no momento em que eles se abrem para empregar pessoas com deficiência, pode não ser que uma pessoa com deficiência intelectual seja a primeira a ser empregue. Mas uma vez que o empregador perceba o potencial que tem, uma vez que ele perceba o apoio que pode obter de entidades especializadas e tudo isso, o que temos visto é que talvez eles não tenham sido os primeiros a serem empregados pelo setor privado, mas no momento em que o setor privado se torna mais confiante e confortável com a questão, ele começa a abrir empregos para pessoas com, digamos, deficiências mais graves do ponto de vista de emprego. Não dizendo que é mais grave, mas do ponto de vista do emprego, uma pessoa com deficiência intelectual exige geralmente mais apoio do que outros. E às vezes fornecer esse suporte extra inicialmente não é algo com o qual a empresa se sinta confortável. No momento em que as empresas se abrem com as pessoas com deficiências, elas podem começar talvez com deficiência física, deficiência auditiva e deficiência visual. Em um determinado momento, as empresas também estarão preparadas para oferecer oportunidades para pessoas com deficiência intelectual. Então, acho que também devemos pensar nisso, desse ponto de vista. Obrigado pela pergunta. David pergunta. Minha pergunta é que em Gana temos esse centro chamado Centro de Reabilitação, onde pessoas com deficiências são colocadas lá para adquirir habilidades como tecelagem de cestas, cabeleireiro e moda. E ao longo dos anos, as pessoas que se formaram nessas escolas nunca receberam apoio de nenhuma instituição para estabelecer os negócios que desejam criar. E nesse caso, o que fazemos? Como essas pessoas, a escola ainda está aberta e para coletar pessoas com deficiências e colocá-las lá e dar-lhes essas habilidades. Então elas não recebem apoio para montar os negócios. Então o que fazemos neste caso? Obrigada, Davi. Quero dizer, não sei a situação exata, mas o que descreve não é muito diferente do que eu vi de muitos outros países e do que mencionei na minha apresentação antes. Para mim, deixe-me ser franco. Eu acho que esses centros de reabilitação especializados fazem mais mal do que qualquer bem. E eles fazem mais mal, primeiro porque eu próprio mencionei tecelagem de cesta antes, não? Eles geralmente estão fornecendo habilidades que não são mais exigidas pelo mercado de trabalho ou que apenas levariam a um autoemprego muito mau. Geralmente a escolha dessas habilidades foi feita por alguém com noções muito estereotipadas do que as pessoas com deficiências podem fazer. Então acho que é apenas algo que eles podem fazer com as mãos ou que quer. Portanto, desse ponto de vista, não estou surpreso com o que disse. Minha resposta muito franca seria, para mim, a melhor coisa que poderia acontecer é que esses centros sejam fechados e que os recursos que estejam a ser usados para manter esses centros sejam usados para tornar o sistema de formação profissional geral no Ghana, inclusive para pessoas com deficiências. Isso não fornecerá uma solução da noite para o dia, mas como eu disse antes, no momento em que tem esses centros especializados e uma pessoa com deficiência batendo a porta de um centro de formação convencional porque deseja aprender marketing, informática ou contabilidade, não sei, o que puder pensar, algo é exigido pelo mercado de trabalho, eles basicamente o enviarão de volta dizendo, olhe, não estamos preparados para isso, mas tem esse centro muito bom por lá, onde você pode fazer cestaria e tricô. Portanto, desse ponto de vista, a má contribuição destes centros não é apenas o fato de não oferecerem habilidades ou habilidades que levarão a um emprego adequado, ou mesmo a um emprego, mas também fornecem uma desculpa para essas instituições convencionais para não tornarem-se inclusivas. Para mim, precisamos pensar, e no outro dia tivemos uma delegação aqui no Genebra de Ruanda que veio à reunião do Comitê da Convenção e eles também me perguntaram por que queriam criar uma organização especializada, um centro para pessoas cegas de tricô. Eu disse,
Não acho que seja uma solução. Essas são soluções do passado. Precisamos pensar em soluções para o futuro e essas soluções passam por soluções integradas e inclusivas. Precisamos nos afastar dessas soluções especializadas, segregadas. Estamos nos afastando dessas soluções no contexto da educação. A convenção é clara quanto a isso. Não é fácil. Não é fácil da mesma maneira para todos os grupos, mas no contexto da formação profissional ainda estamos meio que presos a essas soluções antiquadas que por muitos anos provaram não ser úteis, mas elas impediram que soluções mais inclusivas aparecessem. Essa seria a minha resposta muito franca. Mas eu disse, não sei o suficiente sobre a situação de Gana, mas o que estava descrevendo é muito semelhante ao que eu vi em muitos outros países. Jan pergunta: uma das barreiras encontradas é o acesso ao Instituto de Formação Profissional do Governo. Ela estava falando especificamente sobre Uganda, mas acho que é a mesma situação em outros países, que os requisitos de entrada para esse instituto profissional são muito altos para as pessoas com deficiências, que geralmente não têm um alto nível de educação. Então, no final, ela disse que acabaram por trabalhar com institutos privados que eram mais flexíveis nos requisitos de entrada. Portanto, a pergunta é: você tem alguma sugestão, por exemplo, de pressionar para que o Instituto de Formação Profissional convencional seja acessível a pessoas com deficiências que podem não ter o nível de educação exigido? Obrigado pela sua resposta. Sim, obrigada, Jane, pela pergunta. Agora não tenho detalhes exatos, mas sei que o trabalho que temos estado a fazer em Bangladesh, na Zâmbia, em particular, e na Etiópia, tem se concentrado muito em tornar as principais instituições de formação profissional mais acessível pelas razões que eu mencionei antes. E definitivamente olhar para os requisitos de entrada é uma daquelas coisas que precisa acontecer. Não é a única. Também é sobre conscientização da equipa, é sobre tornar as instalações acessíveis. Às vezes é sobre fazer algumas alterações, ter provavelmente um pequeno orçamento para ajustes razoáveis na formação e tudo mais. Mas o requisito de entrada é a questão principal. Eu acho que existem duas soluções para isso. Uma é discutir com uma instituição governamental responsável por isso. Uma outra opção é procurar isenções para esses requisitos de entrada, basicamente usando o argumento de que, se mantiver esses requisitos, esse grupo que foi excluído da educação também será excluído nesta parte posterior da vida. Portanto, convém considerar dar isenções a esses requisitos. Essa é uma opção e acho que é uma opção a seguir. Às vezes, alguns desses requisitos são muito difíceis de serem removidos porque teriam um impacto negativo significativo ao nível real da formação. E então acho que é para as ONGs e o governo pensarem em uma formação muito direcionada que levaria as pessoas com deficiências que não tiveram o benefício de uma educação inclusiva adequada ao nível em que possam alcançar esses requisitos de entrada, ou pelo menos aqueles que não foi possível dispensar. É uma combinação de flexibilidade nos requisitos e, em seguida, também de um tipo de pré-formação direcionada que levaria as pessoas com deficiências ao nível certo, o que também as levaria à formação a seguir. Se você simplesmente renunciar a todos os requisitos e eles entrarem e não tiverem nenhum tipo de nível mínimo de educação, eles também não serão capazes de seguir adequadamente a formação. Então, acho que essa pré-formação é algo que deve ser feito, mas sempre com a ideia, e desculpe-me por ser um pouco insistente, sempre com a ideia de levar pessoas com deficiências para a formação convencional, não usando o fato de que eles não conseguem para dizer não. Então entramos na outra avenida. O exemplo que me foi dado antes, por exemplo, e se as leva para soluções de segunda e terceira classe, torna-se uma parede de tempo para todos. Em particular, é claro, para as pessoas com deficiências. Manal pergunta: pode nos dar um exemplo de um sistema de cotas bem projetado? E sistemas de cotas específicos para pessoas com deficiência intelectual? Você tem alguns exemplos para compartilhar conosco?
Sim, deixe-me começar com um sistema de cotas não bem projetado, porque existem poucos exemplos e os poucos exemplos são países em que um sistema de cotas inclui um determinado pagamento. Uma sanção. Geralmente é uma sanção que as empresas precisam pagar caso eles não estejam cumprindo a cota. Isso geralmente leva as empresas que não querem pagar essa sanção basicamente a criar empregos falsos. Eles colocam as pessoas com deficiência na folha de salário, pagam a elas o salário mínimo, que às vezes é menor do que o valor da sanção. Por isso, faz mais sentido pagar isso do que a sanção, mas depois dizem às pessoas com deficiência para nem sequer virem trabalhar, porque elas não são esperadas lá, então fiquem em casa e não nos incomode. É claro que esse é um sistema de cotas mal projetado. Ele desafia completamente o propósito. Pode encontrar isso em vários países. Não vou dar nomes, mas há países onde vemos isso. Eles estão em regiões diferentes, nem sempre iguais. Esse é definitivamente o sistema mal projetado. Agora, não há muitos sistemas de cotas bem projetados. Existem muitos sistemas de cotas no papel. Os setores público e privado devem empregar 1% a 2%. Nada acontece se eles não o cumprirem. Então, novamente, esse é um sistema de cotas sem qualquer imposição. Então, nada acontece. Alguns países têm sistemas de cotas em que existe um pagamento associado. Às vezes, o pagamento vai para um fundo especial, que achamos que geralmente preferimos não chamá-los de sanções. É mais como imposto. Você paga o imposto ou taxa por cada cargo. Imagine que você tenha 100 funcionários, então deveria ter 5 funcionários com deficiências, mas só tem 3, então deve pagar uma taxa pelas 2 posições que não foram preenchidas. Então, reconhecendo as empresas que fizeram um esforço. Ter 3 não é o mesmo que ter 0. Dizemos que deve pagar uma taxa por cada uma das posições que ainda não foram preenchidas e que essa taxa não deve ir ao orçamento geral, mas sim um orçamento específico que o governo pode usar depois para, por exemplo, para financiar um projeto ou programa de emprego, como o que eu descrevi antes, para financiar adaptações razoáveis no local de trabalho, quando tiverem um custo para fazer uma campanha de conscientização para dar subsídios a países em desenvolvimento que estão abaixo do limite de cotas. Um mau exemplo também é quando um sistema de cotas é visto como muito negativo por todos os empregadores. Obviamente, existem alguns que não gostam dele, que nós temos que aceitar, mas no momento que toda a comunidade de empregadores é contra o setor privado porque eles não foram envolvidos na negociação e discussão, acho que é uma receita para o fracasso. Então, acho que também precisamos pensar no processo que levará ao desenho desse sistema de cotas. Na OIT, estamos no final desse ano para publicar uma publicação sobre cotas, analisando exemplos de boas e más práticas e apresentando algumas recomendações de termos de como pensamos que os governos devem agir ao projetar um novo sistema de cotas ou rever o sistema de cotas atual. Em termos da questão das pessoas com deficiência intelectual, é correto dizer que quase nenhum desses sistemas de cotas faz distinção por tipo de deficiência. Existem poucos países nos quais o sistema de cotas se distingue por tipo de deficiência. Portanto, uma pessoa com uma deficiência mais grave do ponto de vista do emprego contaria 2 vezes em comparação com uma pessoa com uma deficiência menos grave do ponto de vista do emprego. O único sistema que eu sei que existe com uma subcota para pessoas com deficiência intelectual, que é o único que me vem à mente, está no meu próprio país, na Espanha, no setor público, não no setor privado. No setor público, temos uma cota de 5% para todos os novos empregos. 2 desses 5% são reservados para pessoas com deficiência intelectual. Mas eu disse, é o único exemplo em que eu posso pensar agora que tem esse foco específico em pessoas com deficiência intelectual. Caso contrário, eu concordaria com a pessoa que fez a questão. Há o risco de que sistemas de cotas com certos grupos se beneficiem mais disso do que outros. E é por isso que é tão importante acompanhar um sistema de cotas com essas outras medidas que eu descrevi antes. Caso contrário, certos grupos provavelmente seriam deixados de fora de um sistema de cotas. Silvia pergunta: se a metodologia de coaching de trabalho é padronizada e a segunda é, existem diretrizes para essa metodologia? Sim e sim. Acho que muitos provedores de emprego apoiados, essa é a terminologia que usamos,
pode ter suas próprias diferenças entre si, mas há um acordo geral sobre o que isso implica. Depende muito do financiamento disponível para isso. Quanto mais generoso o financiamento que estiver disponível, melhor o serviço será. Mas você tem as palavras de apoio à carreira de empregador do OASE. Se pesquisar eles no Google, poderá encontrar informações no website deles, incluindo diretrizes sobre como criar e executar esse programa. Então é bastante padronizado. Como já disse, todo programa pode ter pequenas alterações no sistema, mas é muito importante e esse é o principal requisito, é que haja financiamento público disponível para esse esquema. Porque basicamente você tem a empresa anfitriã, o setor privado, que colocará em sua folha de salários a pessoas com deficiência intelectual ou deficiência psicossocial. Eles terão de pagar um salário digno a essa pessoa. Pelo menos um salário mínimo no setor relevante, mas haverá também esse treinador de trabalho que ficará ao lado dessa pessoa por algumas semanas ou 2 meses, dependendo da pessoa e da complexidade do trabalho. Alguém tem que pagar por isso e o empregador não vai pagar por isso. O empregador pagará o salário da pessoa, aceitará que a pessoa possa vir com este treinador de trabalho, que não é relacionamento habitual com qualquer outro funcionário, de modo que já é uma atitude positiva do empregador, mas então alguém tem que pagar pelo treinador de trabalho. É aí que encontra o financiamento do governo e é por isso que eu também descrevi que se você tem um sistema de cotas bem projetado e as empresas ainda não estão cumprindo o sistema de cotas, então as taxas de não cumprimento podem ser usadas, ou parte delas então ser usadas para financiar esse esquema. Então você tem um sistema em vigor que com sorte também financiará esse tipo de apoio adicional necessário para muitas pessoas com deficiência intelectual para encontrar emprego no mercado de trabalho regular. Obrigado a todos que nos acompanharam e chegamos ao fim da nossa formação.